Prosseguindo com o nosso estudo sobre modelo de regressão linear, múltiplo no caso, vou mostrar aqui no Excel alguns pontos que vocês precisam interpretar. Então essa parte da nova eu já mostrei para vocês, né? Como é que nós fazemos aqui a análise do F, dos valores de P, tá? Agora vamos tentar entender um pouco melhor o que esse modelo representa. O modelo genérico, né, a fórmula, a expressão matemática é essa daqui, tá? Beta 0 mais beta 1 vezes x1 mais beta 2 vezes x2 mais beta n vezes xn. O que isso significa? Significa que nós vamos conseguir determinar esse valor de y somando o nosso intercepto mais o coeficiente parcial que está relacionado à nossa variável x1 mais o coeficiente parcial desse modelo de regressão que está associado à variável x2 e assim por diante. No nosso caso, está aqui em vermelho, ó, o beta 0 no Excel é chamado de intersecção, né? Intersecção é porque ele é o ponto que corta o nosso eixo y, como o professor mostrou. Não sei se vocês lembram, o professor prolongou a reta no Excel da linha de regressão até encostar no ponto, na reta y, né? O ponto que encosta no eixo y, não na reta y, né? Desculpe. Então, no Excel é intersecção e no SPSS é chamado de constante. E por que é chamado de constante? Na literatura vocês vão ouvir mesmo é a palavra constante. É chamado de constante porque nós, dentro das características analisadas, nós determinamos, né, o modelo determina no caso, que independente de qualquer outra variável, de qualquer variação, é esperado um valor inicial, que no nosso caso é de 1,56. Traduzindo para o nosso problema, significa que independente das variáveis docente, local e estrutura, é esperado que a pessoa atribua para a nota de recomendação, né? Ou seja, que ela tenha uma nota de recomendação, que é a nota geral, que é o nosso objetivo, 1,56, quase 2 pontos, tá? Então, é a nota mínima, por exemplo, que você espera que essa pessoa atribua, tá? Inclusive, essa representação, o modelo nosso final é dessa maneira aqui, ó, tá? Deixa eu trazer aqui para vocês verem. Esse é o nosso modelo, né? Beta 0, que é essa constante, ou seja, é a nota que independe dos outros valores, né, que nós observamos, o comportamento. Então, se eu colocar tudo isso aqui zerado, é esperado que a nota de recomendação seja de aproximadamente 1,5, ok? Então, quem é o beta 0? Beta 0 é a intersecção, ou a constante no SPSS. Quem é o BDOC aqui que eu estou colocando? É DOC de docentes. Então, é o coeficiente que está associado à variável docentes, ok? E aí eu vou multiplicar por uma nota. Nota dada para essa variável, para esse construto. E aí o mesmo procedimento para os outros. Inclusive eu já trago aqui um quadrinho que eu já vou aproveitar para fazer aquele simulador que o professor mostrou, né? Um modelo de simulação que na verdade é uma forma de você prever novas entradas de dados ou estimar valores, né? Então é isso que nós vamos fazer. E isso aqui nós fazemos com base em quem? Na nossa regressão, no nosso modelo, ok? Eu particularmente eu gosto sempre quando trabalho com modelagem, deixar indicado isso aqui, ó. Esse é o objetivo, chegar nessa equação. Então, legal. Então, é só colocar aqui os betas, ok? Então, eu tenho esse valor aqui, ó. Depois do docente é esse. Local, esse aqui. E a estrutura é esse valor. Então, esses são os coeficientes, ok? Para cada uma dessas variáveis, tá? E na nota da intersecção a gente não vai colocar nada. Agora, imagine que a pessoa atribuiu uma nota 3, né, para o construto docente,
uma nota 4 para o local e uma nota 3, por exemplo, para a estrutura. Ok? Então nós temos aqui uma nota e com base aqui em cada uma dessas notas dentro desse modelo que foi definido, nós podemos fazer uma análise de qual seria a nota de recomendação que essa pessoa vai atribuir. Como é que nós fazemos isso? Colocando essa equaçãozinha aqui para funcionar. Quem é o beta zero? Beta zero é esse aqui. Minha equação está falando que eu tenho que fazer o quê? Somar. Somar com quem? Com o coeficiente, com o beta dos docentes, que é esse aqui. E aí depois eu tenho que multiplicar pela nota que foi dada para esse construto. Mais quem? Mais o beta da localização, vezes a nota que foi atribuída para a localização. Mais quem? O beta da estrutura, vezes a nota atribuída para a estrutura. Pronto. Dou um Enter e acabou. Então, o nosso simulador está pronto. Com base nessa equação, eu consigo estimar qual seria a nota possível e também identificar se, de repente, um construto pesa mais do que o outro. Por exemplo, não estamos falando que a nota do docente é 3 e a nota da estrutura é 4. O que acontece se essa pessoa desse uma nota maior? Qual seria a recomendação? A nota de recomendação aumentaria. Nós sabemos que se ela dá uma nota maior para a estrutura, significa que nós melhoramos a qualidade da estrutura da organização, certo? Então, imagine eu melhorei a qualidade da estrutura da organização, com isso ela deu uma nota maior. Então, o que vai acontecer com essa nota de recomendação? Vai subir. Subiu de 3,18 para 3,40. E se eu voltar aqui para 3 e tentar ver, que eu não tenho recursos suficientes, mas eu quero saber se entre docentes e estrutura, que compensa mais eu melhorar. Então vamos ver. Vou dar uma nota 4 agora para o docente. Vamos ver como é que vai ficar? Olha só, 3,34. Então, eu vejo que a estrutura pesou mais. Por quê? Quando eu atribuí 3 para docentes e 3 para a estrutura, eu tive uma nota de 3,18, ok? Então, se eu coloco uma nota 4 aqui para a estrutura, significa que eu melhorei a minha estrutura, a nota foi para 3,40. Vamos deixar aqui. Agora, vou voltar para o 3 de novo. Se eu atribuo uma nota maior aqui, um 4, olha só, 3,34. Então eu concluo, se eu tivesse que escolher entre melhorar a qualidade dos docentes e melhorar a estrutura da organização, eu melhoraria a estrutura da organização, porque melhorando a estrutura da organização, tende-se a ter uma nota de recomendação maior. Nesse caso, o boca a boca vai funcionar melhor do que você aplicar alguma técnica para melhorar a qualidade dos docentes. Então é dessa maneira que nós utilizamos esse simulador e a regressão, no caso, para fazer esse tipo de inferência e responder a esse tipo de pergunta, tá bom? E só a título de curiosidade, essas notas aqui estão mudando por causa disso aqui, coeficiente maior, o beta maior, dentro dessas características, como as notas são todas iguais que eu falo a escala de 1 a 5, então tende-se a ter um resultado maior, nem precisaria fazer isso, simulador. Por aqui eu já vejo quem tem o maior impacto, porque esse beta maior significa que ele influencia mais do que os docentes e mais do que a localização. Lembrando que eu só estou fazendo isso porque as escalas são iguais. Se eu tivesse escalas diferentes, se eu tivesse valores monetários de um lado, variáveis de controle, que são as variáveis qualitativas de outro, eu não poderia analisar um versus o outro, tá bom? Então, tomem muito cuidado com a forma de analisar esse tipo de regressão
especificamente os coeficientes.